Olá, pessoal, boa noite. Vamos sendo aí todos bem-vindos. Bem-vindos a mais uma noite de estudos, aqui pela Casa do Caminho, Caminho, Verdade e Vida. Mais um dia de estudo do livro Vinha de Luz. E é com muita alegria que estamos aqui hoje. Muito bem. O livrinho Vinha de Luz que estamos estudando é este aqui, deixa a capinha aqui, e a lição 8. E para a nossa live pedimos um pouquinho de água, uma garrafinha, um copinho, uma jarrinha, o que vocês preferirem com água para beber, né? E durante a oração, aí, durante os nossos estudos, os espíritos amigos vão fluidificar a nossa água, né, pessoal? Porque tem toda uma equipe espiritual que nos visita aí durante a live, com a bênção e com a permissão de Jesus. Se tiver alguém doente em casa, separa a aguinha bonitinha de quem está doente, porque ajuda que o plano espiritual coloca ali o remedinho mais específico para aquela aguinha que está separada, tá, pessoal? Podem fazer desta forma. Outra coisa que a gente pede é que se vocês puderem já deixar um joinha aí pra gente e colocar nos comentários aí os nomes para as vibrações, mandar um oizinho aí para mim. Quanto mais interação tem o vídeo, mais o Facebook distribui. E o nosso objetivo é levar a palavra de Jesus e a doutrina espírita o mais longe possível, tá bom? Então pedimos essa ajudinha aí. Deixa eu ver se já entrou alguém aqui. Boa noite, Ildinha, minha amiga. Ah, aqui é um congelador. Boa noite, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Que alegria ter vocês aqui. Regina Mobará, boa noite. Alessandra, Ale, boa noite. Olinda, boa noite. Décio, Rosana, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Enquanto o pessoal dá o oizinho aí. Ah, e mais uma coisa aqui, se vocês não quiserem colocar o nome para vibração aqui nos comentários, podem colocar numa folhinha à parte aí perto de vocês, tá bom? Podem colocar. O plano espiritual entende também, tá? Recadinhos da nossa casa, pessoal. Se alguém quiser assistir a palestra de forma presencial, nós temos o nosso espaço físico, fica no Campo Limpo, Rua Roque de Mingo, 1431, no Campo Limpo, São Paulo. As palestras lá presenciais ocorrem terças, quintas, às 20 horas, sexta-feira, às 14 e às 15 horas, domingo, às 9, às 10 e às 11. Para participar da palestra presencial, basta mandar o nome pelo WhatsApp que fica aqui na nossa página aqui do Facebook. Tem um botãozinho aí do WhatsApp da Casa do Caminho que o pessoal faz o agendamento lá, tá bom? Outra coisa sobre a ida na nossa casa presencial. Estamos mantendo o uso de máscara, álcool, gel, tudo direitinho e o agendamento é justamente para evitarmos aglomeração, tá bom, pessoal? Porque ainda estamos tomando esses cuidados. Acredito que em breve a gente já vai poder, né, relaxar mais um pouquinho em relação a isso, mas por hora ainda estamos seguindo rigorosamente. Aos sábados, pessoal, na nossa casa temos a evangelização infantil. Então, para você que tem filho, sobrinho, neto, vizinho e queira que participe da evangelização infantil, é só chegar lá no sábado às 8h30 e termina às 10h30, tá? De sábado na evangelização infantil não é necessário agendamento, pois a casa fica exclusiva para as crianças, tá? Então podem, é só chegar lá sábado 8h30 e participar da evangelização infantil, certo? Na nossa casa também, pessoal, funciona um bazar de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, com a nossa irmã Deise, onde nós vendemos o que a gente recebe de doação. De roupa, sapato, utensílios domésticos, várias coisas, tá? Que a gente recebe. Uma parte a gente vende no bazar para pagarmos nossas contas e outra parte nós revertemos para outros locais que necessitam, tá? Outro projeto da nossa casa é o da cesta básica. Atualmente estamos atendendo 33 famílias.
para a cesta básica, para receber. Tem pessoas que às vezes perguntam, né? E Renata, eu conheço alguém que precisa de cesta básica. Precisa frequentar a Casa do Caminho? Precisa, tá, pessoal? Porque as meninas fazem um acompanhamento das famílias. Então tem que comparecer nas palestras, tem uma presença mínima lá que o pessoal pede, né? Para poder fazer o acompanhamento, que é muito importante a gente também incentivar que as pessoas busquem a parte espiritual também, né? Aprendizado do evangelho, equilíbrio aí das emoções e tudo que envolve aí nosso projeto, tá bom? Vamos ver quem mais deu oi aqui. Angelina, boa noite, muitas vibrações de saúde para você, minha amiga. Ale, obrigada pelas estrelinhas. Olinda, boa noite. Airã, boa noite, minha amiga, seja bem-vinda. Ismeinha, minha linda, que alegria ter você aqui. Malibano, boa noite, seja bem-vinda. Denise Loureiro, bom estudo para nós, minha amiga, que alegria ter você aqui. Adailton, meu amigo, boa noite, seja bem-vindo. Ju Vieira, boa noite a todos nós, paz e luz. Elza, boa noite, minha querida, saudade. Vibrações, Alê. Deixa eu ver aqui o que mais. Ih, me perdi. Malibane pôs uma mensagem, mas não consegui ler. Peraí, deixa eu achar aqui. Isso, a Malibane colocou um dia vou presencialmente. Vai sim, será recebida com muita alegria. Elza, boa noite. Joelma, boa noite. Seja bem-vinda. A Joelma colocou que ama a Casa do Caminho. Que coisa boa. Regina Mubará, Elza, Otília, boa noite, Otília. Muitas vibrações. Que coisa boa. Ver o recadinho de vocês. Dê coraçãozinho. Antônio Carlos, boa noite. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Muito bem. É bom demais ter vocês aqui. Daqui um minutinho a gente já vai começar o estudo do capítulo 9. E durante o estudo que eu estiver aqui explicando, aí eu não fico de olho aqui nos comentários para a gente focar, né? Mas no final eu volto aqui e falo mais com vocês, tá? Podem ir mandando mensagem aí, sem problema nenhum. Ah, pessoal, também quem quiser compartilhar a nossa live também é muito bom. Chega a mais lugares, certo? Deixa eu já preparar o meu livrinho aqui. Tá um friozinho. Vamos lá. Boa noite, Valquíria. Seja bem-vinda, Val. Deixa eu colocar aqui no capítulo, que já está quase no horário. Quem está chegando, seja muito bem-vindo. Eric Meire, boa noite. Deus esteja conosco sempre, meus amigos. Muito obrigada pela presença. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom. 20h30, convido todos vocês a fazermos juntos aí uma prece. Então vamos nesse momento. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos espíritos amigos que nos acompanham, que nos auxiliam. Vamos agradecendo pela oportunidade. Vamos também rogando que sejamos auxiliados no entendimento da lição e, principalmente, que sejamos auxiliados a colocar em prática todo o conhecimento do Evangelho que estamos buscando. E assim, envolvidos em muito amor e certos da presença dos Espíritos amigos e certo da permissão de Jesus, vamos dar início a mais um estudo dessa noite. Que assim seja. Que delícia, né, gente? Fazer uma prece é tão bom, me emocionei aqui, quase que não sai. Ai, que turma linda, chegou aqui. Deis, boa noite. Ju, boa noite. Ale, boa noite.
Kislane, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Que delícia. Vamos lá. Então a lição de hoje, número 9, chama A luz segue sempre. É verdade, né, pessoal? Quer queiramos, quer não queiramos, a luz segue sempre. Jesus segue com seus ensinamentos sempre, tá? Nós queiramos, né? Vamos combinar que a gente quer muito que Jesus continue nos auxiliando e nos ajudando. A gente quer muito que o bem continue progredindo. Mas há quem não queira, né? E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Tá lá em Lucas, capítulo 24, versículo 11. Tá falando aqui de um trechinho, né? Que é aquele momento em que Jesus tinha sido crucificado. E aí eles foram, a Maria Madalena foi até o túmulo de Jesus, né? O túmulo estava vazio, mas Jesus aparece para Maria Madalena e fala: Olha, o meu corpo morreu, mas eu vivo, né? Tô de volta aí para a casa do meu pai, para o plano espiritual, né? Claro que não com essas palavras, mas foi isso. E quando a Maria Madalena chegou e contou, o mestre vive, o Pedro foi o primeiro a duvidar, né? Então eles não acreditaram nisso que ela estava contando, até que depois Jesus, né, aparece para eles e aí eles entendem e acreditam. Aí vamos trazer a reflexão do Emmanuel, que ele faz uma comparação dessa dúvida que se gerou nessa época, né, para os dias de hoje, que nós ainda temos essa mesma dúvida, né? Pelo menos alguns ainda têm. E nós, eu acredito que estamos aos poucos, assim, crendo cada vez mais e buscando seguir cada vez mais. A lição começa assim. A perspectiva. Ai, desculpem, vou ler de novo. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. Então tem coisas na nossa vida que a gente já é natural, né, acontecer e a gente ainda fica perplexo, ou tem coisas que a gente que é possível que aconteçam, né, curas de doenças, por exemplo, né, e tantos outros ensinamentos que Jesus deixou, e nós não acreditamos. A gente não acredita nisso. A gente ainda fica perplexo quando acontece, né? E tem muitas pessoas ainda no mundo, no planeta, que não acreditam na ressurreição do Cristo. Então, quando fala disso, a pessoa fica ali perplexa. Outro dia eu estava ouvindo, eu gosto muito, desculpem, eu gosto muito de ouvir os filósofos modernos, né, falarem. Aí tem alguns que eu gosto muito, Leandro Carnal, é, professor Clóvis de Barros Filho, tem alguns aí, tem o professor também, agora me fugiu o nome. Eu gosto muito de ouvir esses filósofos aí modernos falando sobre a vida, falando sobre ética, sobre formas de pensar o mundo. E esses dias aí eu ouvi um filósofo desses, não vou nem falar o nome dele aqui, né, para não gerar para não gerar uma, como fala assim, para não gerar um mal-estar, vai, vamos falar assim. Mas é um filósofo aí dessa era moderna, né? Que está encarnado, inclusive, vi ele na internet outro dia falando que a coisa mais absurda que ele viu na vida dele foi o filme Nosso Lar. Que essa coisa de plano espiritual, que isso aí não tem nada a ver, que foi a coisa mais absurda e ridícula que ele já viu na vida dele, né? Eu, claro que na hora me deu aquele nervosinho, né? Falei, mas como que o cara tá falando uma coisa dessa, desrespeitando a doutrina espírita? Mas depois eu me acalmei, né? A gente tem que pegar as palavras de Jesus e colocar em prática. Eu me acalmei e falei, bom, é só o momento dele, ele que ainda não compreende. E quando eu li essa lição, eu lembrei exatamente desse momento em que eu ouvi aquele homem falando que ele não acreditava em uma coisa que para mim é muito óbvia que é verdade. Para mim é muito óbvio que existe o plano espiritual. Para mim é muito óbvio que colônias espirituais como o nosso lar existem, né? Mas ele ainda está nessa perplexidade. Tem muitos que ainda estão perplexos com Jesus,
com o nascimento de Jesus, com a obra de Jesus. Então, né, nada mais justo do que a gente compreender, né, não ficar com raiva, com mágoa no nada, de que esse homem, ele, né, na minha visão, ele está equivocado de achar que não existe o plano espiritual, tá? Até inclusive no vídeo dele eu acabei fazendo um comentário lá dizendo que eles, com certeza, se ele tiver essa oportunidade, que os irmãos lá do nosso lar acolheriam ele, com certeza. Mesmo ele ter falado essa coisa que pra gente a gente fica perplexo, né? Como ele ficou com com essa informação aí de que existe uma cidade, existem uma não, né? Que existem cidades espirituais. Então isso é normal. Mas, como a gente falou no começo da lição, a luz segue sempre, independente da nossa perplexidade. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muitos raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Né? Então, o que aconteceu nesse momento? Elas foram lá, a Madalena deu a notícia e o Pedro foi lá ver se era verdade. Mas muitos. Ah, essa mulher é doida, não quero nem saber disso aí que ela tá falando, né? E muitas vezes a gente é assim também. A verdade nos aparece, mas a gente não vai atrás de saber se é verdade ou não, da gente colocar aquilo para pensar ou não, né? A gente está sempre desconfiado de tudo, achando que todo mundo está mentindo, que todo mundo está enganando, não é verdade? Então a gente tem que buscar, claro, investigar se é verdade ou mentira, mas a gente também tem que ter um pouco de fé e tem que estar aberto para ouvir e para aprender, não é verdade? Em todos os tempos, os transmissores de notícias além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. Estão falando desde a época, né? Jesus foi um emissário da luz, né? O maior deles, mas depois de Jesus vieram outros. É, muitos, né, gente? Um atualíssimo aí é o nosso Chico Xavier, né? Ele com certeza é um transmissor aí do plano espiritual, foi aqui na Terra. O próprio Divaldo, aí a gente tem um monte que a gente é fã aí, né? Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi e muitos outros aí, Francisco de Assis. E é um montão de benfeitor que a gente teve aqui na Terra e que a gente ainda tem, né? As escolas religiosas, deturpadas, porém somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que lhes oferecia. Então, assim, muitos foram martirizados. Só depois é que se aceitou aquela verdade que eles estavam trazendo. Jesus é o maior, né, de todos aí. E quantos outros? Depois de Jesus, se vocês pegarem Paulo e Estevão, né? O Estevão foi um dos primeiros que morreu porque ele estava falando de Jesus, falando de amor, falando de perdão, falando desse Deus misericordioso. Então, falar também, né, de Jesus, acreditar em Jesus não é uma coisa muito fácil, tá? E não é uma coisa assim que é aceita logo de primeira. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos e as palavras da verdade imortalista sempre lhe pareceram costumado desvario. É verdade, né? Se a pessoa começa a falar, então, você tem que começar a usar, a dividir o que você tem que começar a usar os seus bens materiais para auxiliar o próximo. Mais difícil que isso ainda, mais difícil que você usar seus bens materiais para auxiliar o próximo é você tem que usar o seu tempo para auxiliar o próximo. Tá, pessoal? Tô até falando isso porque a gente tá há muito tempo nesta. A gente já tá. Muito tempo não, né? Estamos há algum tempo aí nessa empreita. A gente acha. Se a gente sair pedindo para familiares, uma live aqui, ó. Pessoal, preciso de dinheiro, de doação. Muita gente ajuda, né? Muita gente ajuda mesmo. Mas quando a gente fala, olha, a gente precisa de alguém para ir lá gratuitamente, doar o seu tempo. Vocês não imaginam como é difícil. É dificílimo. E
Quem faz ainda é muito criticado. As pessoas falam, mas não, você vai lá todo final de semana? Mas você vai toda semana fazer esse trabalho? Mas você toda hora você dá seu tempo? Que nem tem gente que fala pra mim, nossa, mas você faz há muita live toda semana? Né? Ainda fica incomodado com quem dou o tempo, porque o tempo é algo que a gente tem de muito precioso. Então, o que ele fala é isso, que a gente já recebeu a lição do Cristo, mas que a gente ainda não está pondo em prática essa lição. A gente não está dando o que a gente tem de mais valioso para Deus e para Jesus, que é o nosso amor e o nosso coração. A gente está dando muito mais importância para as coisas materiais que a gente está conseguindo reunir, ou para o que a gente consegue impressionar o outro com isso, né? Então, a luz seguirá sempre, brilhará sempre. Vai da gente saber se a gente vai aproveitar ou não, tá? Último parágrafo aqui. Entregues ao efêmero, né, ao passageiro, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos, né? Então, a luz da ressurreição prossegue sempre. O que é a luz da ressurreição, né? É essa luz, é a gente aceitar os ensinamentos de Jesus com um pouco mais de amor no coração e buscar botar mais em prática. A gente tem que olhar a vida como uma sequência. O que eu mais escuto, gente, mais escuto e reflito muito sobre isso é assim. A vida é curta, a gente tem que sair fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A vida é curta, vai passar, vai acabar, né? Quando a gente estuda a doutrina espírita, que a gente entende direitinho que somos espíritos e que a vida é um momento do nosso espírito, a gente começa não, né? A gente precisa. Tem uns que já começaram, tem outros que não. Então vamos colocar assim, a gente precisa refletir sobre isso e pensar que o que nós estamos fazendo agora na nossa vida enquanto encarnados refletirá na nossa vida, na continuidade da nossa vida, inclusive desencarnado. Então que a gente não tem que estar saindo de fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e tudo mal feito. Nós temos que fazer boas coisas bem feitinhas, né? Buscando aí o tempo de Deus para refletir na nossa jornada, porque a vida não é curta. A vida encarnada é curta, né? Esse momento que a gente tem de junta bem material, de isso, impressiona um, isso sim é curto e passageiro, mas isso é o mais importante? Não. O mais importante é o que a gente grava no nosso espírito e no nosso coração. Isso é que vai com a gente, isso vai ficar com a gente sempre, até depois que a gente perder nosso corpo físico. Então, eu penso que essa lição, ela quer nos dizer um pouco disso. Então, a luz segue sempre, inclusive depois da nossa morte. Então, nós temos que buscar na nossa vida, buscar essa luz de Deus e de Jesus, buscar refletir nos nossos atos sempre. Isso eu falo toda a live, porque é uma necessidade que nós temos de refletir na nossa vida, nas nossas atitudes e nos nossos atos e entender que a vida é essa sequência, né, de momentos e nós estamos num momento encarnado, entendermos que neste momento encarnado a coisa mais importante não é juntar bens materiais, nós precisamos deles. É claro que todo mundo quer ter uma casa confortável, quer ter um carro, quer se alimentar bem, quer ter roupas bonitas. A gente quer sim, claro, e é normal e é saudável. A gente não pode resumir a vida nisso, né? A gente não pode resumir a vida nisso. Então tem que ser, além de eu conquistar aí o meu bem material, sem exagero, eu também tenho que dividir o meu tempo para as coisas de Deus, para estudar, para aprender o Evangelho, para aprender a doutrina espírita, porque tem ferramentas maravilhosas para a gente aproveitar bem nossa vida encarnada e um tempo para auxiliarmos aqueles que necessitam, tá? Tem várias formas de auxiliar. E quando a gente coloca o nosso tempo, o nosso amor e o nosso coração para auxiliar o próximo, não tem dinheiro nesse mundo que pague o tamanho que é o bem disso daí. Então, a luz segue sempre, mesmo a gente não tendo entendido ainda, mesmo a gente não conseguindo fazer tudo perfeito, né? Eu sempre brinco aí
Antes feito do que perfeito, então vamos fazer o que está ao nosso alcance, sem desanimar e principalmente confiando em Deus, em Jesus e tendo fé que a gente vai conseguir. Que a vida não é curta. A vida encarnada é passageira, mas a vida mesmo é muito longa, né? Porque a partir do momento que a gente nasce, que a gente é criado por Deus, nós não morremos mais, certo? Isso é muito bom. Deixa eu ver se quero falar mais alguma coisa. Acho que acredito que não. Acho que já por esse trechinho do Evangelho aí de Lucas, que a gente possa entender a entender tudo é difícil, né? Mas que a gente possa começar a refletir se a gente está realmente buscando essa luz, o que a gente está fazendo com o nosso dia a dia e considerar aí a gente separar um pouquinho do nosso tempo para essas coisas que a gente tem recebido de recomendação da doutrina espírita, que é estudar, conhecer e praticar, né? A máxima do espiritismo é fora da caridade não há salvação, não é nem fora do espiritismo, hein? É fora da caridade não há salvação. Então temos que refletir nos nossos, o que a gente está fazendo com o nosso tempo, se estamos ficando perplexos demais com os ensinamentos de Jesus, se não está na hora da gente já aceitar melhor e pôr em prática melhor esses ensinamentos, né, pessoal? Com amor e alegria no coração. Então, é por aí o caminho, certo? Eu convido agora vocês a nós fazermos as vibrações de hoje, né? Já que Jesus permitiu que nós pudéssemos receber essa palavra, essa reflexão, essa luz que sempre segue, vamos dividir um pouquinho dessa luz que recebemos com os nossos irmãos em forma de vibrações. Então, nesse momento, eu convido todos vocês a elevarem os pensamentos e a sentirmos sair do nosso coração luzes muito coloridas e que nessas luzes estejam todas carregadas de muito amor, de vibrações de saúde, paz e harmonia. Vamos vibrar por todo o planeta Terra, por cada ser que neste planeta vive. Vamos vibrar pelos nossos irmãos doentes do corpo físico e do corpo espiritual, que eles recebam a nossa luz de vibração. Vamos vibrar muito, muito, muito amor pelos nossos irmãos que partiram para o plano espiritual, para os nossos irmãos que estão chegando aqui na matéria, no plano físico. Vamos vibrar muita luz e muito amor. Vamos vibrar pelos jovens, pelos idosos, pelas crianças, mas especialmente por aqueles que se encontram em situação de rua, em situação de reclusão, em orfanatos, em asilos, em casas de detenção, que todos recebam a nossa luz, o nosso amor. Vamos vibrar pela expansão do Evangelho de Jesus, pela unificação de todas as religiões. Vamos vibrar pela nossa casa do caminho e por todas as casas de oração e por todos os trabalhadores do bem. Vamos nesse momento também vibrar por todos os nomes colocados na live de hoje, seja aqui nos comentários, seja aí no caderninho, no papelzinho de cada um. Que todos recebam vibrações de luz, amor, saúde, perdão, fraternidade, que todos recebam esse amor. Vamos também nesse momento vibrar muito amor para aqueles que julgamos ter como inimigos ou que julgamos ser inimigos. Vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e, com a permissão de Jesus, vamos vibrar por nós mesmos. E no momento em que vibramos por nós mesmos, rogamos que os espíritos amigos que estão conosco desde o início do estudo, que eles possam reorganizar os nossos centros de força, trazendo harmonia e equilíbrio para todos eles. Que eles possam aliviar as nossas dores físicas e as nossas dores emocionais. Que possam, através das vibrações, dos bálsamos espirituais, aliviar os nossos pensamentos das preocupações, nos ajudando a enxergar a resolução dos nossos problemas.
Vamos rogando também que esses espíritos amigos que nos auxiliam nesse momento deixem na nossa água os fluidos necessários de remédio, de reconforto, de força, de saúde e refazimento. E assim vamos agradecendo a ação do plano espiritual conosco nessa noite. Vamos agradecendo a Deus e Jesus por permitir esse encontro. Vamos agradecer ao plano espiritual que nos auxilia sempre. E rogando que na quinta-feira possamos estar juntos aqui novamente com mais uma lição. Que assim seja. Que coisa boa. Ai, vou até tomar um golinho aqui da minha água. Vamos ver mais. Ai, delícia. Vamos ver quem mandou recadinhos agora. Que coisa boa. Vamos ver. Quantos recadinhos? Que coisa boa. Maitê, vibrações para você, Maitê. Vibramos todos por você, minha amiga. Vamos lá. Kislane, eu falei. Deixa eu ver com quem que eu não falei ainda. Ju, vibrações. Deis, luz, sempre luz. Valquíria, vibrações. Sueli, boa noite, Sueli, minha amiga linda. Que alegria ter você aqui. Maitê. Cadê? Tá toda hora subindo aqui, não tô conseguindo. Depois que meu pai desencarnou, eu percebi que os bens materiais não são tudo, tem até que controlar para não. É isso aí, Maitê. Tudo na vida é equilíbrio, né? O dinheiro é bom com equilíbrio sempre. Mas busque, continue buscando os caminhos do Evangelho de Jesus, que esse equilíbrio vem, viu, Maitê? Com certeza. Delícia, amiga, adorei. Obrigada, Val. Muito obrigada, gratidão. Vamos ver quem mais. Regina Lopes, vibrações, muito bem. Que assim seja, Regina. Gratidão, Dê. Gratidão, Maria. Muito obrigada. Que alegria ter você aqui. Minha tia Dulce, linda. Que alegria ter você aqui, tia. Um beijo. Airã, gratidão. Regina Mobará, gratidão. Luzimar, Luzimar Miguel, gratidão, que bom ter você aqui. Gratidão, Patrícia. E quem mais? Eric Meira, Dailton. Elza, Dulce, Regina Lopes, Iraci, Gustavo. Muito obrigado, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Acho que falei com todo mundo. Muito obrigada, viu, turma, pela presença, pelo carinho, pelo amor de vocês comigo e por essa oportunidade que nós temos aqui de estudar trechinhos do Evangelho pela luz desse espírito maravilhoso do Emmanuel, que foi escrito pelas mãos iluminadas e amorosas do nosso Chico Xavier. Muito obrigado. Quinta-feira estaremos juntos aqui novamente. Um beijo no coração. Que Jesus visite e ilumine a casa de cada um. Até a próxima.